Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. De maio de 2017. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e também para o site tvitap.com.br. Você, telespectador, pode também nos assistir no digital. Você pega seu controle lá, digita o número 8 e também nos assiste pelo canal digital. Hoje, nosso programa não é ao vivo, né? Nosso programa a gente fez uma gravação ontem e muito interessante que nós vamos conversar com o ex-deputado, seu Araripe Serpa, que também foi secretário de Educação e de Cultura do Estado de São Paulo, que está lançando aqui o livro Narrativas de um Escudeiro. E para você, telespectador, que nos assiste pelo canal 99, pelo canal 8 da NET, hoje, às 8 horas da noite, no Centro Cultural Brasílio Aires de Aguirre, o senhor Araripe estará lançando aqui na nossa Itapetininga o seu livro. Senhor Araripe, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TVI. Boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, muito obrigado. Estou honrado pela oportunidade que você me abriu, Maurício. Estou aqui ao seu dispor e fico muito feliz por estar podendo responder às suas indagações. Pelo pouco, né, que eu estudei aqui sobre o senhor Araripe, percebi que ele tem muita história para contar para mim e para você, telespectador do programa Telescópio. Mas antes de continuarmos nosso bate-papo, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Começando o nosso bate-papo aqui com o escritor e ex-deputado também, o senhor Araripe Serpa, que está lançando a obra aqui, vou repetir, em Itapetininga, hoje às 20 horas no Centro Cultural Brasílio Aires de Aguirre, o livro Narrativas de um Escudeiro. Senhor Araripe, o que levou o senhor a lançar? O que seria, né? Eu queria que o senhor explicasse ao entorno desse título, o que o senhor pretende com essa obra. Pretendo fazer justiça a grandes figuras da história de nosso país, em grande parte dentro do nosso estado. O senhor trabalhou, por exemplo, vou citar alguns nomes, né? Mas vamos começar com o nome Getúlio Vargas. Quem foi Getúlio Vargas? O que representou para o Brasil os dois períodos que Getúlio Vargas esteve à frente como presidente da República? Getúlio Vargas hoje é apenas lembrado como um ditador. E quando se fala em Getúlio, logo vem a resposta e a explicação. Getúlio extraditou Olga Plenário Prestes para a Alemanha de Hitler. E isto acabou com a história de Getúlio. Getúlio assumiu em 1930, na crista de uma revolução. Havia vencido Júlio Prestes a eleição normal, mas Getúlio, com a revolução, assumiu o poder. Durante 15 anos permaneceu à frente do poder, sendo certo que durante 4 anos como presidente constitucional. Mas eu não hesito em dizer aqui que até a conquista do espaço, tudo que o Brasil tem de importante feito nesse período de 45 até
este período recente da conquista espacial, não há nada que você verifique sem que lá esteja o dedo do presidente Getúlio Vargas. A Petrobras, que foi nosso orgulho e hoje é nossa vergonha, em 53 foi criada por Getúlio Vargas. Getúlio, em 37, foi a Lobato manchar os seus dedos com o óleo do primeiro poço de petróleo encontrado na Bahia. E sempre defendeu o petróleo brasileiro. E assim você vê o mesmo no campo automobilístico. Getúlio criou a Fábrica Nacional de Motores, a Siderurgia Nacional, a consolidação das leis do trabalho, o voto secreto, o voto da mulher, a defesa das nossas florestas, a marcha para o oeste, a conquista das áreas goianas. Sempre você vai encontrar Getúlio Vargas à frente desses procedimentos. O álcool motor, o diesel. O diesel não nasceu com o Lula outro dia. Nasceu em 1931, no Ministério da Agricultura, no Departamento de Óleos Vegetais, que tinha a incumbência de desenvolver óleo para motores. Deixa eu perguntar para o senhor diria que Getúlio Vargas foi o último presidente do Brasil a ter um projeto de país? Eu tenho a impressão que verdadeiramente um projeto de país. Que outro presidente teria um projeto de país? Eu desconheço. Porque né, a gente sabe, o senhor citou, por exemplo, a gente vê a questão da CLT hoje bastante discutida na Câmara dos Deputados, até depois quero saber a sua opinião, como o senhor vê hoje essa proposta do governo de flexibilizar as leis trabalhistas, mas dentro dessa Constituição, desse pouco contexto que o senhor trouxe, a gente percebe em Getúlio Vargas uma tentativa principalmente de investir na indústria nacional, né, senhora Ari? Certo. Maurício, é preciso verificar o contexto do nascimento da CLT. Nesse tempo, 31, 32, quando foi criada a legislação trabalhista, o que se dizia é que o problema trabalhista era decidido a pata de cavalo. E Getúlio tinha que tomar medidas. E criou uma consolidação de leis que atravessaram 60 anos. E o ruim dessa consolidação é o mais das vezes os enxertos, as emendas que foram pregadas ao longo do tempo e que desfiguraram a consolidação das leis trabalhistas, transformando-a nesse monstrengo que hoje dificulta as relações entre patrões e empregados. Deve ser revista. Não há dúvida nenhuma que precisa ser revista. Mas tem que ser revista com cautela, com cuidado, não com injunções de interesses destes ou daqueles. Há de ser sempre o equilíbrio entre o trabalho e o capital, mas prevendo possibilidades do crescimento do valor econômico para que haja a criação de empregos, para que haja justiça social, para que haja principalmente saúde. Nós clamamos no nosso país por educação e saúde, e só teremos saúde quando tivermos verdadeiramente educação. O homem educado sabe que precisa cuidar da própria saúde. Então, Getúlio fez aquilo que era oportuno naquele tempo. Hoje, as condições diferentes. Mas não deve ser puxar para o lado do PT, puxar para o lado liberal. Enfim, manter o equilíbrio. Lembrar aquilo que o santo pregava. Em médio, virtus. No meio está a virtude. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Você acha que dentro da administração, estou falando desse, depois vou avançar, né, no
no segundo período de administração do Getúlio. O senhor acha que esse primeiro, após, né, no Estado Novo, ele foi um presidente mais, vamos dizer assim, nacionalista ou populista na Constituição aí das... Foi um presidente nacionalista. O Brasil não tinha petróleo, o Brasil não tinha siderurgia. Ele fez o possível pelo petróleo. Desde 1931, tem iniciativas dele para o petróleo. Mas nunca tivemos petróleo. Tivemos uma missão americana, se não me trai a memória, missão Link, que veio estudar e chegou à conclusão que o Brasil não tinha petróleo. Ele conseguiu criar a Petrobras em 1953. Não tínhamos siderurgia. Batalhou muito pela conquista da siderurgia. E a CSN só surgiu por esforço de Getúlio Vargas. Os Estados Unidos em guerra precisavam dos nossos portos do Atlântico Sul para os seus navios e submarinos. E queriam fazer de Recife e de Natal bases americanas. E o Getúlio disse, sim, eu concordo, desde que vocês nos ajudem a resolver os nossos problemas. Os problemas são dois, petróleo e siderurgia. Me deem a siderurgia. Há até um episódio que parece nebuloso. Fez também acordos com a Alemanha. E parece que a Alemanha teria mandado para o Brasil, num navio que, mais uma vez, se a memória não me trai, Hermes, navio de bandeira brasileira, trazia os primeiros componentes do que seria a siderúrgica brasileira fornecida pela Alemanha. Esse navio foi torpedeado, afundado. Mas o Brasil atraiu Roosevelt, que veio ao Natal, no Rio Grande do Norte, com Getúlio encontrou-se. Foram cedidas as bases de Natal e do Recife. E nós tivemos no Rio de Janeiro a Companhia Siderúrgica Nacional, que é o fulcro que permitiu o surgimento de tudo isso que nós temos hoje no campo da siderurgia. Ainda há pouco, porque continuamos vendendo minério de ferro e manganês para a China, quando Monteiro Lobato já ensinava que país que vende o seu solo, o seu subsolo, é um país destinado à miséria, à pobreza. Getúlio teve um grande mérito. Preocupado com o valor do subsolo, fez uma lei em que o subsolo deixou de pertencer ao dono do solo, mas o subsolo seria propriedade sempre da União. E como que o senhor vê, até interessante, o senhor trouxe dois pontos fundamentais, eu acho, aqui para o nosso debate, nosso bate-papo sobre essa questão. Por exemplo, o Getúlio foi responsável também pela criação da Vale do Rio Doce, que foi terceirizada no governo Fernando Henrique. Como que o senhor vê essas terceirizações, essa influência do neoliberalismo nas indústrias nacionais? Eu não sou contra a liberalização e nem estamos entregando a terceiros o comando de empresas estatais. A grande verdade é que há um erro básico nestas coisas. Estas entidades são entregues a pessoas despreparadas, sem o lastro necessário de conhecimento para gerir tais organismos. Funciona o QI, quem indica, e não a competência, e não o saber, e levam ao desastre. Veja o que aconteceu com a Petrobras. Enquanto gerida por aqueles que entendiam, funcionou bem. Quando entregaram a políticos, ou melhor, a politiqueiros, deu no desastre que deu. Agora mesmo está lá parente, comandando a Petrobras. O que está acontecendo? A Petrobras começa novamente a ganhar foros de uma grande empresa, porque está bem administrada, porque está conduzida com seriedade.
Agora, se você nomeia os apadrinhados, se você começa a desviar os recursos, não está certo. Mas, de qualquer forma, terceirizar é bom, liberalizar é bom, desde que seja no benefício do nosso país. É preciso pensar na grandeza da pátria. A pátria é nossa. Pertence a você, Maurício. Pertence a mim. Pertence ao professor. Pertence a 200 milhões de brasileiros. Não é propriedade pessoal, fazenda particular, daqueles que detêm eventualmente o poder. O poder é sempre transitório. Há que mudar-se sempre, renovar-se sempre, para que seja arejado com novos ares, com novos conceitos, com novas concepções, com novas cabeças. É isso que posso te responder, Maurício. Para fecharmos esse período, 1930 foi uma revolução ou foi um golpe? É difícil responder isso. A velha república tinha vícios. Eu não contesto que a eleição tenha sido maculada por atas elaboradas aumentando votações. Getúlio comandou uma revolução. Houve um fato que mexeu com a sensibilidade do povo brasileiro. O assassinato no Recife de João Pessoa, Sim. Presidente da Paraíba. Paraíba tem lá na sua bandeira nego. E a junção de candidato da Paraíba e do Rio Grande do Sul e a comoção popular, a vida com o assassinato de João Pessoa, talvez tenha resultado na vitória de Getúlio Vargas. As consequências estão aí, a história conhece. Eu sei e agradeço que o nosso tempo terminou, mas procure saber a história de um Faria Lima, que é o criador do metrô de São Paulo, que se escondem. Não deixo saber que Faria Lima foi aquele que iniciou o metrô de São Paulo e que pretendia 65 quilômetros em 5 anos, de 68 a 73. E em 2017, São Paulo ainda tem míseros cerca de 70 quilômetros de metrô. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Relacionado... O senhor se recorda do dia do suicídio do Getúlio Vargas? Como o senhor recebeu essa notícia? Recebi com revolta. Estava na Assembleia Legislativa como deputado. Ao saber do suicídio do Dr. Getúlio, saí para a rua, povo nas ruas, sem violência, sem quebra-quebra, mas choroso, lamentando, correndo pelas ruas, no centro da cidade. Na rua 15 de novembro, proximidades do Largo do Tesouro, havia uma casa de instrumentos musicais que tinha uma porta de ferro, de quadrículas de metal, e eu me agarrei naquilo e discursei para a população, revoltado com o que acontecia, protestando, clamando aos céus contra o suicídio de Dr. Getúlio. E a nação toda em prantos. Foi uma tristeza generalizada. O povo sofreu dolorosamente a morte de Getúlio Vargas. É o que eu posso, é o que me lembro. Maravilha. No próximo bloco vamos continuar aqui o nosso bate-papo aí. Temos agora no próximo bloco, quero falar sobre uma outra personalidade da nossa política, muito interessante também, que é o ex-governador e também prefeito de São Paulo, Jânio Quadros. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.
mais um bloco do programa Telescópio, né? Você hoje acompanhando essa entrevista com o escritor Araripe Serpa. E no primeiro bloco falamos um pouco, né, diante da sua trajetória. Ele foi ex-deputado, foi secretário também de Educação e de Cultura. A gente falou um pouco sobre Getúlio Vargas. Mas agora vamos mudar um pouco também. Ele teve muito contato com a era do Jânio Quadros. Então, a minha primeira pergunta para ele é relacionada ao Jânio Quadros. Que relação que o senhor teve e o que dizer das administrações do governador Jânio Quadros, tanto na prefeitura como no governo do estado também? Eu conheci Jânio Quadros como meu professor de português no Liceu Veracruz. Em 1950, Jânio elegeu-se deputado estadual e eu, paralelamente, também me elegi deputado estadual. Fomos colegas na Assembleia. Em 54, ele se elegeu governador do estado de São Paulo. Em 53, 22 de março, elegeu-se prefeito. Fiz com ele a campanha toda para a prefeitura de São Paulo. Quando se elegeu governador, ele me convocou para ser líder dele na Assembleia Legislativa. Nos primeiros meses, dividi a liderança com Germinal Feijó e Urso Rael. Algum tempo depois, fiquei só no comando da liderança durante mais de 3 anos. E posso dizer de Jânio o seguinte: um governador criticado, como dizia há pouco ao professor, principalmente porque proibiu brigas de galo, porque proibiu lança-perfume. Mas briga de galo, 50 e tantos anos depois, ninguém revogou a proibição. E o próprio marqueteiro do Lula foi preso numa rinha de galo. Lança-perfume não se revoga a proibição porque é o primeiro degrau das drogas pesadas. E esquecem de falar do resto do que Jânio fez. São Paulo tinha laranjais, foram atingidos pelo cancro cítrico. Jânio determinou rigorosamente a erradicação de todos os laranjais. Foi criticado violentamente por isso. Determinou ao Instituto Agronômico de Campinas que desenvolvesse mudas de laranjeiras resistentes ao cancro. Foi isto feito, plantou-se novas laranjeiras resistentes ao cancro e no ano de 58, São Paulo exportou 2 milhões de caixas de laranja. Hoje, o Brasil é um grande exportador de laranja e de suco de laranja. Graças à medida de Jânio acabando com o cancro cítrico. O Brasil hoje é campeão de exportação de soja. O agronegócio canta em prosa e verso a soja. Mas voltem os olhos para 55. Quem criou o grupo de estudo da soja foi Jânio Quadros, na Secretaria da Agricultura. Fez os cursinhos de soja, incrementou a produção de sementes de soja. Vendeu as sementes para São Paulo, para o Paraná, para Goiás, para o Rio Grande do Sul, para vários outros estados. A soja cresceu, multiplicou-se e é o que é hoje. Mas ninguém lembra de dizer que deve a Jânio a evolução da soja. Falo da briga de galo, falo do lança-perfume. Mais ainda, eu transitei pelas estradas de São Paulo e Itapetininga. De Itapetininga fui a Angatuba e voltei. Estas serpentes de asfalto que aí estão, bonitas, formidáveis, seguras. Maurício, quando Jânio assumiu o governo de São Paulo tinha apenas 70 quilômetros de estradas pavimentadas. Era apenas a Via Anchieta e uns poucos quilômetros da Anhanguera. Jânio deixou, em 58, o estado de São Paulo com 2.400 quilômetros de vias pavimentadas. Se você pegar
o esquema do sistema rodoviário atual, melhorado, ampliado, partiu todo ele daquilo que Jânio, com Faria Lima e os seus antecessores do governo de Jânio, elaboraram para o desenvolvimento do binário que comandou o governo de Jânio: energia e estradas. Então você vê que este homem foi um homem que fez muito por São Paulo. São Paulo tinha uma carência de energia elétrica que impedia o desenvolvimento. Eu mesmo tive que lutar para arranjar um motor para que Angatuba tivesse alguma luz, no tempo que fui líder do governo de São Paulo. Jânio criou Urubungá, Jurumirim, Euclides da Cunha, Limoeira, Flórida Paulista e não sei quantas outras pequenas, médias e grandes usinas elétricas. Por quê só a Briga de Galo? Por quê só lança-perfume? Por que Jânio é bêbado? O que nunca vi Jânio bêbado. E despachei com ele na presidência da República 7 meses, todos os dias, 40, 50 processos. Às 5 da tarde estava no gabinete dele. Antes de eu falar desse período ainda na presidência da República, o senhor acredita que Jânio sofreu muito naquele período as diversas críticas por ele não ser um político tradicional, um político rico, um político ligado com a maçonaria ou com os outros clãs econômicos? Isso fez com que ele não conseguisse, como se diz hoje, né, uma grife que mantivesse ele e tivesse por parte dos próprios opositores uma crítica talvez maior, como o senhor disse, do que aquilo que ele merecia? É provável que isso seja verdadeiro. Jânio era um homem que não se amarrava a compromissos fora do bem comum, da grandeza do Estado. Isso é verdadeiro, que você vê que na resolução que ele mexeu com o preço do trigo, com o preço do papel, mexendo no valor do dólar, ele feriu até amigos pessoais, amigos queridos. Por isso, creio que dificilmente o poder econômico se aproximaria muito de Jânio. Mas, principalmente, foi a dificuldade de ter um bom relacionamento com o Congresso Nacional. Jânio jamais permitiria transações condenáveis como essas que aí existem hoje e que a nação vergonhosamente chora o que está acontecendo. Jânio era um homem íntegro. Falaram de fortunas de Jânio. A resposta do Jânio foi uma só: se alguém souber desse dinheiro, venha a mim que eu assino uma procuração fazendo doação desses recursos. Até hoje, tantos anos passados, ninguém diz nada contra Jânio. A fortuna do Jânio inexiste. Enquanto que a fortuna dos outros que negam aparecem nos bancos, aqui e ali e acolá, aos borbotões, em valores jamais pensados possíveis, porque não estão mais na casa dos milhões, estão na casa dos bilhões. Jânio, quando vai à presidência da República, eu falei dessa crítica que ele tinha muito também enraizada na elite paulista, mas quando ele não foi contraditório ao ser eleito também tentar essa aliança com essa elite paulista que tanto prejudicou o seu governo? É verdade, mas você não pode conquistar a presidência da República sem ter atrás de si uma grande organização partidária. E aí você traz à luta um outro tema que demandaria muito tempo. Como é possível administrar um país com mais de 30 partidos registrados e cerca de 60, uma totalidade de 60 aguardando registro ou em vias de registrar?
Não há tantos conceitos filosóficos, políticos, para abranger tudo isto. E o que aconteceu? Com essa gama imensa de partidos, você tem o quê? Negócios. Por minutos de televisão, por tempo para isto, por recurso para aquilo. Então era preciso ter, e sempre será, preciso um grande partido. E só restou ao Jânio o apoio da UDN. Mas ele foi claro com a UDN, que não faria concessões. Quando a UDN escolheu um candidato a vice, que ele achou que não era o ideal, o veso dele, eu renuncio, até criaram aquele e botaram outro. E botaram um outro que, se tivesse sido, na sua renúncia, posto na presidência, o Brasil não estaria na infelicidade que está hoje. Porque Milton Campos, mineiro Milton Campos, professor de Direito, uma grande figura, se tivesse ele sido eleito vice, companheiro de Jânio, nós teríamos tido um presidente que levaria o país à normalidade e ao crescimento. Mas, infelizmente, o nosso povo preferiu Jango Goulart. E deu no que deu. Não que Jango fosse ruim. Eu conheci e até convivi um pouco com Jango. Era um homem bom, de boa índole. De certa maneira, de certa forma, rústico, um estancieiro. Mas cercou-se de adoradores do fogo, daqueles que queriam modificar tudo. E não se modifica tudo num passe de mágica. É preciso tempo. E deu no que deu. Quando um sargento senta ao lado de um general, ao lado de um brigadeiro, ao lado de um almirante, e fala no mesmo tom de voz, ou ergue a voz. Para isto, nas Forças Armadas não se permite a quebra do princípio da disciplina e da hierarquia. E deu no que deu. 20 anos Da ditadura militar. de regime militar. E tivemos uma coisa trágica, o destino influiu. Se Castelo Branco pudesse administrar todo o seu período sem outras ilusões, sem ter morrido como morreu no acidente aéreo, e procedisse no comando, nós teríamos seguramente liberdade, porque Castelo era um legalista. Há quem diga que não foi um acidente aéreo, né? É uma dúvida que resta na cabeça de todos nós. Agora Comentava isto com o nosso professor O senhor Van Clay, que está aqui também, obrigado Van por Clay, presença. e eu falávamos sobre isto. Juscelino Kubitschek. Teori Zavascki. Teori Zavascki também. Castelo Branco. Castelo Branco. Tem uma frase que até São incógnitas que ficam aí. Tem uma frase que eu separei aqui, né, para esse bate-papo, que é do Jânio, né, e ele fala assim: forças terríveis me levam a tomar esta decisão. O que o senhor vê? Você acha que mudou muito a Constituição, vamos dizer assim, moral do Congresso daquela época para esse Congresso atual? Mudou demais. A mudança é tão radical que, se você me permite, rapidamente quero expor. Houve um deputado federal chamado Barreto Pinto, que escreveu a Constituição de 46. Este homem preparava-se para uma solenidade, para uma festa. Foi insistentemente solicitado por um repórter dos mais importantes da época para que concedesse uma entrevista e uma fotografia. Ele estava se vestindo para a festa. Estava vestido do tórax para cima, já de casaca, gravata borboleta, aquela coisa toda, mas de cuecas. E o
Arthur insistiu, queria a entrevista e a foto, e prometeu a ele, de pé junto, não será publicada a sua foto assim, publicaremos somente da cintura para cima. E ele, ingênuo, acreditou. A revista, que era a maior revista da época, o Cruzeiro, publicou, eram 800.000 exemplares por semana, publicou a fotografia de Barreto Pinto de cuecas. A Câmara Federal cassou o mandato de deputado federal de Barreto Pinto por ofensa ao decoro parlamentar. Hoje rouba-se impunemente na Câmara e no Senado. E ninguém faz nada. A comissão de ética fica no seu vai para lá, vai para cá e não faz coisa nenhuma e não decide nada. Como não decide nada o próprio Supremo Tribunal, que hesita aqui, ali e acolá. E por isso mesmo vai perdendo aos poucos o respeito da nossa população. O Brasil não é propriedade do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário. O Brasil é propriedade, pedacinho por pedacinho, de cada um de nós, dos 200 milhões de brasileiros. E as autoridades são postas lá para servir, não para serem servidas. O senhor citou esse exemplo, né? Eu me recordo dessa história do deputado Barreto, né? A gente, da faculdade de jornalismo, a gente estuda muito esse episódio. Você acha que ainda e foi, inclusive, eu trouxe, né, até essa lembrança do tempo da faculdade, porque o Assis Chateaubriand autorizou, né? O Assis Chateaubriand sabia que iam fazer isso contra o deputado. O senhor acha que ainda hoje a grande imprensa, ela, de uma certa forma, ela dita como que a política nacional? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Não tenho dúvida quanto a isso. Se você verificar os grandes jornais, cada um deles tem uma diretriz. Abrem hoje, porque não é mais possível como era o tempo de Chateau. É preciso um pouco mais de liberdade. Então colocam-se nesses mesmos jornais que têm determinados rumos destinados previamente, alguma coisa que mostre independência, que mostre que não é tudo fechado, mas que estas injunções existem, é fora de dúvida. Agora, para a gente fechar esse bloco, senhora Aripe, Jânio depois, exilado, volta para o Brasil, perde, né, se não me falha a memória, ele perde uma eleição para governador, mas depois é eleito prefeito de São Paulo. O que temos ainda de herança desse período de Jânio prefeito na cidade de São Paulo? Eu acho que pouco seria possível. A altura em que Jânio foi para a prefeitura de São Paulo, já não era mais um homem com o vigor, com intensa vontade de lutar que tinha ao longo de toda a sua vida anterior. Mas você verifica, quando Jânio foi prefeito em 53, entre uma das suas preocupações seria a Avenida 9 de Julho. Temos lá 2 viadutos abertos por Prestes Maia. Jânio pretendia o quê? Rasgar ao lado, paralelamente, mais 2 viadutos, rompendo a montanha. E não se permitiu fazer isso. É uma grande lembrança. Pensou, por exemplo, ali, num trecho da cidade, demolir grande parte dos velhos edifícios, preservar apenas as construções históricas e modernizar, porque o custo dos investimentos de uma cidade são caríssimos. A extensão deles implica em alto custo, em alta valorização de impostos. E se aproveitasse todo o dispositivo ali existente, com prédios de grande altura, economizaria-se bastante. Não foi possível também fazer-se isto. Enfim,
Jânio fez muita coisa por São Paulo. Vamos lembrar a Radial Leste. Sim. Eu estudei no Veracruz, onde ele foi meu professor. Ficava na Rua Piratininga. A Rua Piratininga passavam bondes. E era uma via de acesso importante. E Jânio pretendia alargar e tirar os bondes dali. Não funcionava a coisa de maneira nenhuma. Jânio um dia chamou o secretário de obras e disse: eu preciso rasgar ali uma avenida. Bom, você tem que esperar as decisões da justiça. Mas está demorando muito. O que é que eu faço? Você vai fazer o seguinte: o calçamento era paralelepípedos. Arranque os paralelepípedos e faça trincheiras no calçamento. E a cada 5, 10 metros, permita uma passagem para populares. E a hora que acabar o calçamento, imediatamente as questões judiciárias vão se resolver. E realmente aconteceu. Abriu-se e foi o início do que Faria Lima pôde depois completar com a Radial Leste. No próximo bloco a gente vai falar sobre o Faria Lima, mas só para até me veio essa curiosidade, o senhor citou que foi aluno de Jânio. O que levou o professor Jânio a entrar na política? O rádio. O rádio. O Jânio questionava na Câmara o quê? Tudo que era coisa mal feita era contestada por ele. Isso como vereador. E faziam aquelas graças. Haviam pessoas que brilhavam no rádio. Manuel da Nóbrega, Aloysio Silva Araújo, com programas interessantes. A cadeira de barbeiro, não sei se você tomou conhecimento disso. Não. O cara sentava na cadeira de barbeiro e haviam comentários e falavam do Jânio. Na cadeira do barbeiro, o cara dizia: senta, doutor, que eu faço, que a barba cresce e eu faço ela. E aí trocavam ideias sobre problemas da cidade. Surgia Jânio, dizia: aquele que pergunta muito. É verdade. O que ele pergunta? Ele pergunta por que mosca voa, porque vaca malhada não dá café com leite. Eram coisas assim que gozavam com o Jânio. E com isso a população simples foi falando Jânio, Jânio, Jânio. E como comentava as coisas, botaram logo forças políticas, correram para ele para ser prefeito da cidade. E uma revolta também nascida do povo. 13 partidos escolheram o candidato do Lucas Nogueira Garcês, que tirou do bolso do colete o candidato. E Jânio ganhou dos 13 candidatos, dos 13 escolhidos, dos 13 partidos escolhidos por Lucas Nogueira Garcês. Com o governo do Estado, verificou que tinha possibilidades de ser presidente. Veio o Sanacan, que previu que ele seria presidente, seria deposto, voltaria à presidência, morreria assassinado no segundo mandato. E ele acreditou piamente nisso. Você falou na candidatura dele de 82, quando foi derrotado por Adhemar de Barros. Talvez caiba dizer: a criatura contra o Criador. Carvalho Pinto, criado por Jânio, não apoiou Jânio. Preferiu criar a candidatura de José Bonifácio Coutinho Nogueira. Uma grande promessa, mas sem nenhuma repercussão popular. Mas retirando votos de Carvalho Pinto e de um grupo com o poder da caneta no Palácio dos Campos Elíseos, tirou
a diferença de votos que permitiu, por estreita margem, que Adhemar de Barros voltasse ao governo do Estado de São Paulo. Mas depois, até tema para o próximo bloco, né? Não preciso chamar o intervalo aqui, mas ele perde, mas depois ele lança o Brigadeiro Faria Lima, que acaba se elegendo prefeito. O grande Faria Lima. Mas antes de a gente falar sobre o Brigadeiro Faria Lima, nós vamos aqui, vou chamar os nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural. Bolsacreto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos em Itapetininga hoje com essa aula aqui de história com o seu Araripe Serpa, que está falando um pouco aí sobre os presidentes, né, que ele teve contato com, né, falamos no primeiro bloco sobre o Getúlio Vargas, depois falamos sobre o Jânio Quadros, agora a gente vai falar um pouco também sobre o Brigadeiro Faria Lima, que foi prefeito também de São Paulo. Só que antes de falar do Faria Lima, até queria agradecer ao professor Van Clay que está aqui. Ele trouxe uma curiosidade também muito interessante que eu gostaria que o escritor Sr. Araripe respondesse para a gente. A condecoração de Che Guevara pelo Jânio Quadros, isso também, como que isso influenciou, de uma certa forma, na renúncia ou na opinião popular? Influenciou bastante, porque é um fato distorcido. Jânio não deu a condecoração ao Che Guevara por este e aquele motivo, senão por um motivo principal e fundamental. Ele recebeu de um alto prelado do Vaticano a solicitação de uma interferência junto a Fidel Castro, e que fosse levado pelo Che, que estava aqui vindo da conferência de Montevidéu, em favor de padres que seriam fuzilados. 20 padres seriam fuzilados em Cuba. E o alto prelado do Vaticano transmitiu a Jânio o apelo que ele fosse o intérprete junto a Guevara para levar o apelo a Fidel Castro. Isto não foi contestado até hoje por ninguém, e principalmente pelo Vaticano. Há registros históricos deste fato. Jânio solicitou isso ao Guevara, e Guevara interferiu junto a Fidel e recebeu a informação que seriam poupados os padres. Por isto, Jânio concedeu a condecoração da Ordem do Cruzeiro do Sul ao Che Guevara. Mas isto é distorcido, Sim. Isso é escondido. Por isso, o subtítulo do meu livro é Quebrando o Complô do Silêncio. Porque uma coisa, você que é jornalista e que mantém o seu conhecimento atual estudando ou lecionando, é importante diferenciar aquilo que você pratica, que você assiste com seus olhos, daquilo que você relata por ter ouvido dizer. A nossa história, e a história quase sempre é isso, aquilo que se ouviu dizer, não aquilo que efetivamente aconteceu. E às vezes uma mentira contada diversas vezes se torna verdade, né? Então, isso vale os ensinamentos que vêm lá da equipe de Hitler. Agora deixa eu perguntar para o senhor, né? Eu separei aqui, nós falamos, né, de Faria Lima, que Faria Lima depois ele ganha em 65 ele ganha com o apoio de Jânio Quadros, e também num período histórico muito interessante, porque ele foi eleito pelo MTR, que era um partido contrário à ditadura militar. Queria que o senhor falasse sobre isso. Posso falar sim. Eu fui companheiro de Faria Lima, eu tenho até Faria Lima como irmão mais velho. Fiz a campanha toda dele. Jânio renunciou, foi para Londres. O grupo janista se reuniu
E era preciso alguém que fosse a Londres conversar com Jânio. A decisão foi tomada e Faria Lima me chamou e disse: você foi escolhido, você vai a Londres falar com Jânio. Eu fui a Londres, falei com Jânio e voltei, trouxe as instruções. Jânio ia ser o candidato a prefeito de São Paulo. Registrou-se até a candidatura a prefeito de Jânio, mas a Revolução caçou Jânio e Jânio não pode ser. Escolhemos entre nós quem seria o candidato a prefeito. Faria Lima. Por quê? Faria Lima, brigadeiro do ar. Brigadeiro de 4 estrelas. Presidente da VASP, né? Mas convém que eu esclareça que, embora tenha sido brigadeiro do ar, para nós, de brigadeiro, era apenas apelido. Não era o brigadeiro militar. Por que o escolhemos? Porque tinha sido presidente da VASP. A VASP quebrada, ele saneou a VASP, que depois tornaram a quebrar. Ele saneou e entregou para o brigadeiro Pamplona. Depois, Pamplona saiu e houve o desastre da VASP. Foi secretário de Viação e Obras Públicas. Brilhante secretário de Viação e Obras Públicas. E era, dentre todos nós, o que tinha a folha de serviços mais expressiva. Homem viajado, engenheiro de formação. E o escolhemos. E eu fiz a campanha inteirinha dele. Corri a capital inteira. Porque a Revolução impediu o Jânio. E com o Jânio, num Volkswagen azul que eu tinha, eu ia dirigindo, e Jânio ao meu lado, pequenos comícios. Dona Eloá participou, esposa de Jânio, participou muito da campanha do Brigadeiro. E o Brigadeiro se elegeu prefeito de São Paulo. Eu fui chamado pelo Brigadeiro para ser primeiro secretário de Serviços Municipais, um desdobramento da Secretaria de Obras. Eu constituí a secretaria, fiquei nela há muito pouco tempo. Depois fui disputar uma eleição para o Senado da República, contra a Revolução, em 1966. Fiz 750 mil votos nominais e mais 250 mil votos de legenda. 1 milhão de votos contra a Revolução. Faria Lima me chamou, na minha volta, para ser secretário de Educação e Cultura, que fui 3 anos secretário de Educação e Cultura de Faria Lima. O prefeito Faria Lima é responsável, né, para quem não sabe, em criar, né, as administrações regionais. Exatamente. Da cidade de São Paulo. Como é que foi? Como é que surge essa ideia de... Acho que vamos pensar dentro das capitais, né, do Brasil, ou é a primeira história que nós temos de descentralização? Nós constatávamos que as capitais, o círculo principal, em torno surgem outros municípios que vão crescendo, mas crescem desordenadamente. E era preciso estabelecer um sistema político que garantisse um sistema de vasos comunicantes com essas cidades em torno da cidade principal. E aí vai ser um outro capítulo que terá que ser num outro momento em que criam-se os grandes sistemas dos grandes círculos que contornam as grandes cidades. Mas isso voltou também os olhos para dentro da capital. A capital é grande demais e os bairros também crescem desajustadamente. É preciso que haja, nas obras que vão inseridas na capital, coordenação, interação e sistemas comunicativos. E deve ser rapidamente levado o pensamento principal do prefeito para esses pontos. A Câmara leva, mas é um pouco lento essa transmissão.
E o Rio de Janeiro tinha instituído um sistema semelhante a esse. E o brigadeiro disse, para que reinventar a roda? Por que redescobrir a pólvora? Vamos fazer o que o Rio está fazendo. E criou as 12 subprefeituras, que funcionaram muito bem. Hoje parece que tem outro rótulo, mas são as mesmas subprefeituras do prefeito Faria Lima. As duas maiores obras, queria também que o senhor lembrasse como que foi na época também, que tanto a Marginal Tietê como a Marginal Pinheiros foram iniciadas por ele. Eu vou falar nisso, mas quero falar numa outra coisa. Sim. 23 de maio. O que é que você acha da 23 de maio? Ligação Norte-Sul. Isso. Quando Faria Lima assumiu o governo, o projeto da abertura da 23 de maio previa uma avenida de 15 metros de largura. O brigadeiro Faria Lima mandou rasgar o projeto. Isso não serve. Eu quero uma avenida de 60 metros de largura. Quero um canal central, onde o sistema de esgotos correrá por ele, porque do alto descem as águas pluviais. E não é possível uma avenida que vai ser de tráfego intenso, parando para que a repartição de águas e esgotos esteja esburacando. Para consertar. Vai fazer isso no miolo central. Se você pegar os jornais da época, ele era chamado de louco. 60 metros. E hoje, as 23 de maio entupida, o que é? Modernizou a cidade. Se fosse com 15 metros, então, 60 metros, a gente já vê dificuldade para andar em São Paulo. Se fosse com 15, então... Ele modernizou a cidade de São Paulo. Transformou a cidade num canteiro de obras. Rubem Berta e tantas outras. A Consolação também, né? Ele foi pela duplicação, né? A Consolação. O viaduto que tem ali ao lado da igreja da Consolação ainda estava mal seco. O piso concretado. Faria Lima, eu e José Meixes, secretário de obras, palmilhamos aquilo. O viaduto Alcântara Machado, 1,5 km, o maior viaduto da América do Sul, naquele tempo, em extensão, feito pelo Faria Lima. O prefeito Faria Lima também, talvez um dos grandes legados dele, também foi a criação do Tribunal de Contas do município. Como que foi recebido na época? A ideia era... A ideia é... Peraí. Imagine, acontece aqui, às vezes acontece, mas imagine, como que foi, quando ele cria o Tribunal de Contas do município, a ideia é que se tenha um controle melhor das contas públicas? Claro, os tribunais de contas foram criados para isso, mas lamentavelmente é da índole humana fraquejar, e daí tivemos o que temos nos tribunais. Mas ele pegou a Câmara Municipal de São Paulo, instalada no Palacete Prates, na Rua Líbero Badaró, e construiu esse edifício que tem ali perto da Santo Antônio. Ele foi um grande criador de obras. O MASP. Canta sem prosa e verso. Bobardi, que fez o traçado. Mas quem construiu? Quem foi buscar o engenheiro capaz de realizar a obra? Foi ele. Um outro ponto também de destaque do brigadeiro Faria Lima é que eles e os irmãos Vilas Boas, eles tiveram, né, foram condecorados com uma homenagem que chama Guarupi, né? Acho que é Guarupi que fala, dos índios, né? Que
poucos homens não índios recebiam na época, e ele, junto com os irmãos Vilas Boas, foi o primeiro. O senhor chegou a conversar com isso sobre ele? Não, sobre isso eu não falei, mas no tempo da República, um amigo nosso, companheiro de trabalho, Jair de Carvalho Monteiro, hospedava na casa que era dele, por força do desempenho das funções públicas que tinha, Orlando Vilas Boas, e muitas vezes trocou-se ideias sobre isso. Mas eu queria um espaço de tempo para a obra mais importante do Faria Lima, que não pode ficar esquecida: o metrô de São Paulo. Verdade, verdade. Durante 50 anos falaram no metrô, fizeram projetos, pintaram e bordaram sobre o metrô. Nunca saiu do papel. Faria Lima decidiu: na minha gestão nasce o metrô de São Paulo. Contratou uma das maiores empresas do mundo nesse campo para estudar o metrô. E começou o metrô. Ele constituiu a empresa. Tão forte era a convicção que a coisa tinha que dar certo, que cada secretário de Estado dele, do município, foi chamado a comprar 10 ações, apenas 10 ações cada um, da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Eu tenho 10 ações do Metropolitano de São Paulo, como cada um dos secretários do município tiveram, ou tem. E o propósito dele, em 5 anos, era construir 65 quilômetros de metrô. Começava em 68, em 73, ele queria entregar a São Paulo 65 quilômetros. O trecho da Sé era complicadíssimo, porque todo conjunto de edifícios da Praça da Sé teria que baixar alguns centímetros. E seria preciso o chamado tatuzão, cortar e concretar as paredes para que tudo aquilo acontecesse sem risco de ruir algum daqueles edifícios. Ele mandou vir o tatuzão e começou a obra pela Avenida Jabaquara. Com ele, eu palmilhei os caminhos do Jabaquara abertos. 65 quilômetros em 5 anos. Cada lote da construção tinha que ser construído por uma empresa. A mesma empresa não podia ter 2 lotes. O mesmo grupo econômico não poderia garantir mais de um bloco. Os recursos teriam que ser apenas para aquele bloco. Ou seja, todas as cautelas para que a coisa funcionasse a contento. Agora, deixa hoje, antes de você me perguntar, hoje São Paulo tem cerca de 70 quilômetros. Em que ano estamos? 2017. Ele queria, em 1973, 65 quilômetros. O que fizeram nesse tempo todo? Essa era a pergunta que eu ia fazer. O senhor falou, o que o senhor atribui aí? A gente vê, por exemplo, outras grandes metrópoles rodando, demagogia, né? Cortando a cidade inteira. Mentira, enganação. O dinheiro para continuar o metrô, Paulo Maluf usou para fazer o Minhocão. O plano urbanístico básico que ele deixou, que previa toda a projeção de grandeza da cidade de São Paulo até o ano 2000, foi jogado numa gaveta e nunca foi tirado de lá. Eu até pretendo, não sei se vai ser possível, conseguir uma audiência com João Dória, em quem eu acredito, levar o meu livro e falar do plano urbanístico básico, retirar da gaveta e ver o que é aproveitável daquilo, que é muito importante. Faria Lima dizia: São Paulo precisa, para o ano 2000,
300 quilômetros de metrô, 400 quilômetros de vias expressas. Nós temos talvez uma centena mais, não sei, de vias para bike pintadas ao longo das avenidas. O senhor me trouxe até uma dúvida agora, até eu vou pesquisar depois. Então, nessa época do Faria Lima, era atribuição do município fazer o metrô. Agora não é a favor, não é atribuição do Estado? Metrô. Depois o Estado absorveu. E mal, porque parou. O munícipe sabe exigir mais. E o poder mais próximo do munícipe é o prefeito e a Câmara de Vereadores. Para a gente fechar, eu queria perguntar para o senhor, qual administração, na sua opinião, conseguiu, claro que tudo depende de um contexto político, mas ser mais progressista para a cidade de São Paulo? Jânio ou Faria Lima? Jânio rasgou atos iniciais. Faria Lima teve a possibilidade de fazer isso e ampliar mais. Houve no meio tempo a reforma do artigo 20 da Constituição Federal, que carreou para os municípios das capitais recursos que permitiram grandes obras. E Faria Lima pôde fazer mais do que Jânio. Mas Jânio lutou muito, fez muito, e eu acho que ele merece respeito, porque foi o maior governador que o Estado de São Paulo já teve até hoje. Embora o Estado hoje, no que toca ao metrô, eu acho que devemos alguma coisa de importante a Alckmin, a linha 4. A linha 4 é alguma coisa que nos orgulha. Corre páreo com melhor do que há na Coreia, no Japão. Então, nesse passo, eu louvo Alckmin no que toca ao metrô. Mas digo ao Alckmin que ainda é pouco, muito pouco. São Paulo tem pressa. São Paulo exige mais, quer mais, do prefeito e do governador. E o que dizer, senhora Aripe, de Hugo Borg, que foi economista, mas também muito conhecido como empresário das telecomunicações, né? Telecomunicações? Não, na época era mais rádio, né? Rádio Cruzeiro do Sul, São Paulo, Cruzeiro do Sul, do Rio de Janeiro, Rádio Clube do Brasil e outras coisas. Você fez uma pergunta há pouco sobre a interferência de setores de elite econômicos. E Hugo Borg cometeu um erro básico. Apoiou Getúlio contra o brigadeiro Eduardo Gomes. Se você voltar a 45, a nação, pela sua maioria, estava com os olhos voltados para o brigadeiro. Os comícios do brigadeiro eram festas. E o povo dizia que brigadeiro ia ser presidente da República. As mulheres lembravam, brigadeiro é bonito e é solteiro. E o Hugo Borg teve a coragem de ser contra o brigadeiro e apoiar Getúlio e Dutra. Aí inventaram que Borg era o homem do algodão. Realmente, com a guerra, os estoques de algodão do mundo estavam exauridos. E os estoques brasileiros começaram a ser comprados por grupos estrangeiros com dinheiro do Banco do Brasil a juros baixíssimos e armazenar esses grandes estoques de algodão para remessa para as suas matrizes a preços vil, para depois vender produto acabado para o Brasil. E Borg brigou muito para valorizar o algodão.
Por conta disso, foi insultado, injuriado, achincalhado. Mas todo o dinheiro que ele obteve por empréstimo do Banco do Brasil, ele pagou tostão a tostão, centavo a centavo, inclusive os juros. E no livro que vocês vão ler, estão lá os documentos que comprovam isso. Borg era um dos homens mais ricos do Brasil nessa época. Foi candidato ao governo de São Paulo 2 vezes. Gastou a sua fortuna pessoal pagando as suas candidaturas. Na Avenida Angélica, esquina da Rua Sabará, do lado esquerdo, existem 2 grandes edifícios. Eram propriedade particular de Borg. Ele vendeu aquelas 2 propriedades para pagar custos de campanha. Borg, perdendo as eleições, foi para Goiás. 10 anos antes de Juscelino Kubitschek falar em Brasília, em Formosa dos Couros, hoje Formosa, ele comprou 100 e tantos mil alqueires goianos de terra, que é uma enormidade de terra, e construiu ali um conjunto agrícola extraordinário, tão importante que há 2 reportagens imensas de O Cruzeiro sobre a fazenda da Boa Esperança. E o Itamaraty trazia até do exterior grupos estrangeiros que iam visitar Boa Esperança. 100 alqueires de trigo, 100 alqueires de milho e de outros produtos. Carne, ele vendia carne fresca a preço mais barato que São Paulo e Rio de Janeiro para Belém do Pará. Constituiu uma pequena companhia de aviação, o Lloyd Aéreo Nacional, que foi comandado pelo brigadeiro Nero Moura, o herói do Santa Pua da Segunda Guerra Mundial, que transportava carne fresca para Belém. Um grande idealista, massacrado também, porque contrariou as elites. Foi meu amigo até a sua morte. E se o livro chama Escudeiro, é porque Borg dizia: Araripe, o meu valente escudeiro. Alguns dizem que Borg seria um dos maiores nacionalistas que o país já teve. O senhor enxerga dessa forma? Enxergo, porque nos nossos comícios, em 47, ele dizia: precisamos ampliar nossas fronteiras, precisamos conquistar o mundo, precisamos construir a Companhia Paulista de Exportação, porque estamos acocorados à beira da praia, como os nossos índios em 1500. Não vendemos nada para o mundo além do café, além do açúcar. Foi boicotado? Muito, muito. Ele foi fabuloso. Você vai ver, tem muita coisa no livro. E a qualquer momento, fora dos microfones, fora da televisão, uma noite de bate-papo, eu estou à ordem dos amigos. Enquanto Deus me der voz para falar e a cabeça para manter os registros que eu tenho todos estes anos, eu acho que é do meu dever estar pregando isto. Porque eu não falo por ouvir dizer. Eu fui ator, protagonista, assistente, e vi com os meus olhos. A nossa entrevista está... E outra coisa, vi tanta coisa de importância que quando Gagarin, o primeiro homem que foi ao espaço, em campanha de propaganda soviética, percorreu vários países do mundo, veio a Brasília visitar o Jânio. Trouxe para o Jânio uma espingarda e um relógio com uma pilha atômica para não sei quantos anos. E a mim, quando o cumprimentei, me deu uma cartela, umas
15 ou 20 fotos das áreas de Moscou que estão postas no livro. Uma curiosidade, porque são coisas da Rússia fechada, coisas da Rússia hermética. Senhor Araripe, eu queria agradecer, né, a sua presença hoje, essa aula de história que nós tivemos aqui. Eu acredito que a população de Tapetinga também vai adorar tudo que foi falado aqui, e também o pessoal vai, né, fica mais uma vez o convite, deixa eu pegar minha colinha aqui, para que o povo conheça, né, o livro do seu Araripe Serpa, que lança aqui a obra Narrativas de um Escudeiro, hoje lá no Centro Cultural Brasílio Aires de Aguirre, repetindo, a partir das 20 horas, né? Eu estou muito curioso, o papo foi muito bacana. A gente tem um ditado que diz que o povo que não conhece seu passado é fadado a cometer os mesmos erros. Então vamos ler, vamos entender um pouco dessa obra aí. E queria agradecer ao senhor, e espero um convite fora do ar, a gente se encontrar aí e bater um papo, porque eu acredito que o senhor tem muito mais histórias que não foram possíveis colocar aqui devido à questão do tempo. Maurício, eu que agradeço a gentileza, a atenção que vocês tiveram para comigo. Muito obrigado a você, aos seus ouvintes, que também agradeço pela atenção que posso dispensar a esse nosso papo informal. E continuo às ordens. Muito obrigado. Obrigado, senhor Araripe. No próximo bloco, vocês, telespectadores do programa Telescópio, irão assistir um pouco sobre a virada cultural. No domingo, no sábado e no domingo, eu e o cinegrafista, o Rafael, estivemos lá e conversamos com diversas pessoas, com diversos artistas. Então, agora vocês ficam aí com a reportagem especial da TVI lá na virada cultural. E quinta-feira estarei de volta a partir das 12 horas e 30 minutos. TVI, a TV que conta a nossa história. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Olá, Itapetininga! Hoje o programa Telescópio está aqui fazendo uma cobertura especial na virada cultural, final de semana cheio de atrações, e nós viemos aqui para conversar com a população, para conversar com os artistas que estarão lá naquele palco lá. Então vocês nos acompanhem, queremos fazer então uma reportagem muito especial, especialmente para você, telespectador da TVI. Vou conversar aqui com o Lorival e perguntar para o Lorival qual que é a importância de eventos culturais, assim, da cidade ter oportunidade de ter contato com esses artistas que geralmente a gente só acompanha na TV. Primeiramente, boa noite a todos que estão acompanhando a TVI. Eu acho que a importância é muito relevante, porque artistas como esses aqui, a cidade necessita da cultura. Então a cultura hoje está mostrando o que a cidade precisa, o que necessita de realmente necessitamos nesse exato momento. E para mim tá maravilhoso, e acho que todos que estão aqui estão curtindo pra caramba. Eu acho que deve ter bis e mais bis, entendeu? Todos os dias em nossas vidas. A cultura é arte, a cultura é vida, Maurício. Então necessitamos disso aí. Eu acho que por exemplo, Tapetininga dificilmente tem um evento gratuito, com shows legais. E agora que tem, eu acho que o público vai começar a se acostumar com esse tipo de evento. E não só valorizar aqueles que a gente tem que pagar para estar lá, que tem música boa de graça, que a gente não precisa ir para Sorocaba, a gente não precisa ir para São Paulo. O pessoal tem que vir para cá. E eu espero que desse ano para mais para frente seja só sucesso. Desses artistas que vão se apresentar, tem algum em especial que você gosta mais? Sim, a Paula Lima, que vai tocar amanhã à tarde. Inclusive falei pro secretário que eu vou trazer minha cadeira de praia, porque pra sentar e ouvir, sabe? Igual tem em Metrópolis e tal, e Tapetininga ainda tem que se acostumar com esse tipo de evento. E tá muito legal, muito bem estruturado, cheio de segurança, eu acho que tá super legal. Queria saber, na sua opinião, eu sei que você é o cara ligado ao rap, de estar recebendo em Tapetininga um dos ícones, né? Um dos caras que começou lá atrás com o rap, o Taíde,
Qual que é a importância de ter a presença desse artista aqui na nossa cidade? Mano, o Taíde aqui, Itapê, pra nós que gosta do rap das antigas, mano, é uma satisfação, né, velho? O hip hop começou com ele, né, velho? Ele que vestiu a camisa do hip hop no Brasil, né? Muito da hora, mano. Vamos curtir daqui a pouco aí que vai ser louco. Força e fé. Não sou lobo, mas sou fera. Boa por aqui, fera. Vaso ruim, representante, filho da favela. Dando distância de quem dá milho, quem dá goela. Pisou, já era. Tentaram de várias maneiras, tava por cima de mim. Viram da pior maneira que não é tão fácil assim. Tentaram variar ciladas para me ensinar. Os cantantes convidaram pra participar. Agora fica aí pagando um mal pra mim. Saiba que você é o mesmo que falta pra mim. E todos aqueles que querem um mal pra mim. Todo o resto serve de inspiração pra mim. Amigo urso no caminho, já moveu um monte. Toda vez que tem espinhos, ele é a fonte. Usa assim, é facinho pra tomar um monte. Vem que pode vir do cheiro de longe. Respeita pra quem? Pra quem merece, mas não... Vamos agora aqui bater um papo com a prefeita de Itapetininga, Simone Marchetto, perguntar o que ela está achando dessa festa e a importância, prefeita Simone, desse tipo de evento aqui para nossa Itapetininga. A gente está muito feliz, as pessoas estão aceitando com muito carinho, né? Nós preparamos com bastante amor para que as pessoas realmente possam ter a cultura aí difundida entre as pessoas e atendendo a todos os tipos de gostos musicais, né? É um evento para a família toda. E também a gente tem uma experiência nova que a gente quis trazer aqui para a Marginal também do chá, para poder sentir também como é que ficava o espaço, e a aceitação foi bem positiva, graças a Deus. Em outras oportunidades eu já conversei com você, sei que você gosta muito de música. Desses artistas, tem algum aí que você quer fazer uma foto, que você gosta, que você tem alguma música também que você tem como preferida? Olha, eu sou bem eclética, Maurício, então assim, tudo eu tô curtindo, desde o rap, tudo, né, o pop, o nosso artista também aqui, o Beto, o Balanço, foi sensacional, abrindo a virada cultural, então a gente está tirando foto de etagem com todo mundo, porque realmente está trazendo um clima bom, vai estar Itapetininga mostrando uma alegria que é necessária colocar essa pitada de amor, de alegria no nosso dia a dia. E a ideia é manter, né? Recentemente eu vi que vocês reabriram a Casa do Adolescente com essa proposta cultural, né? Sim, com certeza. Recebemos vários jovens aqui, já grupos, né, de movimentos. Tem esse trabalho cultural, né, social, é bem bacana. A gente realmente vai valorizar muito isso. São os jovens, as crianças, né? Tivemos aí o teatro infantil, música infantil, aquilo que eu falei, para a família toda, isso é importante. E a gente também não deixa de falar também na parte econômica, né? Eu mesmo fui comprar uma água aqui perto e já não tem mais água, quer dizer, então isso movimenta a cidade, a parte econômica também. Conversamos aqui com a prefeita Simone Marchetto, agora vamos tentar falar com os artistas que estão presentes aqui em Itapetininga. Vamos agora bater um papo aqui com um dos ícones do rap nacional, Taíde, né? Pela segunda vez aqui em Itapetininga, me recordo ainda, menina, no show dele, tá aqui novamente acompanhando o seu trabalho, é um prazer. E a minha primeira pergunta, Taíde, é relacionada... O rap, ele sempre trouxe a consciência, principalmente para a comunidade negra. Como que você vê o que era a comunidade negra na época que você começou e a molecada de hoje? Olha, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Eu acho que naquela época a gente já tinha consciência de quem somos, da nossa importância até para o desenvolvimento do nosso país. Porém, a gente não tinha uma voz ativa, a gente não tinha... Como posso dizer para você, a gente tinha reconhecimento, mas eu acho que o orgulho era uma coisa que ficava muito ferida por várias situações. A partir da cultura hip hop, a partir das letras do rap brasileiro, começamos a inflar esse orgulho. A gente começou a elevar nossa cultura, o nosso povo, e isso é uma coisa que não tem dinheiro que pague, porque a gente parece que fizemos com que o gigante acordasse, né? Hoje a gente estuda mais, hoje somos mais profissionais que naquela época. Na verdade, hoje a gente tem mais consciência de quem somos. Isso, graças a Deus, uma boa parte é devido à cultura hip hop. Você também, né, fez vários trabalhos, inclusive como jornalista, né? Você trabalhou como jornalista. Tem saudade? Olha, é sempre interessante você trabalhar com comunicação.
E independente do formato. Assim como é gostoso você ouvir música, independente do formato, você vai ouvir se é CD, vinil, fita, não importa. A comunicação é a mesma coisa, então é muito gostoso eu poder me comunicar através da minha música. É bom poder me comunicar através de uma câmera de TV, com microfone, fazendo pergunta para as pessoas. É muito bom quando me comunico fazendo trabalhos de mestre de cerimônia. A comunicação, né, cara? Então é muito louco isso daí. Eu gosto bastante. Então toda vez que eu tenho a oportunidade de trabalhar com comunicação, eu sempre aceito. Para fecharmos, para esse novo trabalho que você anunciou aqui, o que o público do Taíde pode esperar? Olha, eu acredito que o público que já me conhece, que me acompanha, eles não vão se decepcionar, porque eu trago o mesmo estilo, mas com uma pegada mais atual, com uma consistência maior até. E são 10 faixas, 11, né, porque tem uma introdução, com várias participações. Numa música só, que é o primeiro single que a gente lançou agora, que se chama Estilo, nós temos Ricon Sapiência, Marcelo D2, Dom Cezão, Black Alien, Rapadura, sabe? Minha esposa também faz um refrão comigo, então é muita gente numa música só. Mas é por disco que você vai ver X, Terra Preta, Pumpkilla, que me acompanha nos shows, Arnaldo Tifo também, então é um disco que está recheado de talento, graças a Deus. Taíde, obrigado, prazer. Aguardamos novamente aqui em Itapetininga. Obrigado, conversamos aqui com o Taíde, direto para o programa Telescópio. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.